Ainda não começou a gravar, não. Tá. Tomara que. Isso. Então, começando a gravar a partir desse momento. Então, a formação está sendo gravada. Todos estão aí acompanhando na tela? Só um instantinho. Ok. Prontinho. Todos estão ouvindo bem? Vamos testar o som agora. Acho que está resolvido, né? Estão ouvindo bem? GG, sinaliza para mim aqui, por Sim. favor. Ok. Então tá bom. Então. Vida espiritual, Padre André Luiz. Então quero acolher todos, né, que estão conosco participando aí desse momento, dessa formação. Vamos aí construindo cada semana um novo tema e os temas vão sendo concatenados uns com os outros, né? E assim vamos tentar ter aí uma ideia sistemática da vida espiritual. Já falei, está sendo gravado. Vamos à oração inicial, então. Trago hoje uma oração conhecida porque também já foi cantada tantas vezes na celebração da Santa Missa, né? Então vamos rezá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica comigo, Senhor. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque eu sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo para me mostrar tua vontade. Fica, Senhor, comigo para que ouça tua voz e te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que eu seja fiel. Fica, Senhor, comigo,
porque por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme no lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Ó, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que te reconheça como te reconheceram teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença. Ah, isso sim eu te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a ti que procuro o teu amor, a tua graça, a tua vontade, o teu coração, o teu espírito, porque te amo. E a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração, enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Assim seja. São Padre Pio, rogai por nós. São Gonçalo de Amarante, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa oração do Padre Pio, né, não integral, eu penso, mas a gente escuta em música, né, muitos de nós já escutamos, sobretudo em momentos de ação de graças, né, essa oração. E ela tem tudo a ver com o tema de hoje, né? O tema de hoje é sobre a presença de Deus. A oração de São Padre Pio, fica comigo, Senhor. É sem dúvida uma expressão desse desejo, né, da presença de Deus ao nosso lado sempre, né? E ela, repito, essa oração expressa muito do tema de hoje, né? Presença de Deus, né? Então, é um clamor, né? Fica comigo, né? Permanece, que eu perceba a tua presença, que eu tome consciência da tua presença ao meu lado. Pensar a vida espiritual é pensar presença de Deus. Então, por isso esse tema, depois do tema introdutório semana passada, né, vamos começar a refletir sobre essa presença de Deus, que é o que a gente almeja com a vida espiritual, né? Almejamos não só por um momento, não só aquele momento de oração, mas que aquele momento de oração seja como que o combustível para que eu tenha a presença de Deus o dia inteiro e toda a vida, né? E depois a eternidade. Podemos dizer que toda a vida espiritual tem como consequência natural fazer com que vivamos na presença de Deus. Então, assim, se eu faço meditação é porque eu quero
ser formado por aquela palavra, quero lembrar daquela palavra ao longo do dia. Se eu rezo o Santo Terço, eu quero contemplar os mistérios de Cristo, eu quero estar unido a Jesus e a Maria. Então, toda a minha vida de oração é para que tenhamos presença de Deus. E aí eu começo já com uma frase de Dom Bosco, né? São Dom Bosco. Caminhai na terra com os pés, mas estejais com os corações no céu. Né? Então, assim, enquanto caminhamos na terra, enquanto vivemos na terra, enquanto tudo que façamos, que somos chamados a fazer na terra, que o façamos, mas o nosso coração esteja sempre com Deus. Né? Porque o coração no céu é o coração em Deus. Né? Mas depois dessa frase, Dom Bosco pergunta o que é o céu? E aí fui lá no WillCat, né, o Catecismo Jovem, número 52. O céu é o ambiente de Deus. Então, vamos guardar essa. O lugar de Deus. O céu é o lugar de Deus, né? E podemos dizer que estar na presença de Deus, aqui na Terra, já é, em uma medida muito limitada, mas já é uma antecipação do céu. Passar o dia inteiro e tudo que eu fizer me reportar a Deus, né? Eu já viver aqui na Terra antecipando a experiência do céu. Né? Pela presença de Deus, o céu é antecipado na alma e no coração do cristão. Não pense ser simples experimentar tão grandiosa presença. Dizia o WillCat, repito, no mesmo número. Né? O céu é o lugar onde a vontade de Deus acontece sem resistência. Então, assim, estar aqui na Terra e ter presença de Deus é viver para a vontade dele. Né? Se vivemos contra a vontade de Deus, ele não habita pela graça nossa vida. Né? Então, nos afastamos de Deus. Mas quando nós nos submetemos à vontade de Deus, né, estaremos então em sua presença e o céu acontece em nosso coração, nossa alma. Né? Mas deixo claro, né, está longe de ser uma coisa fácil, simples, né? Para termos este céu antecipado em nossa vida terrena, será preciso, aí lembro do que já expus semana passada, ter Cristo como modelo, abrir seu amor e corresponder ao amor de Deus, acolher como sua a vontade de Deus. Né? Então foram 3 pontos também destacados no encontro da semana passada. E aí termino com essa pergunta, né? Está clara a grandeza do desafio? Está claro para todos como é grandioso o tema que hoje estamos abordando, mais do que o tema, como é grandioso a presença de Deus em nossa vida. Né? E tomarmos consciência dessa presença é uma atitude grandiosa e importante na vida espiritual. Podemos conduzir nossa vida sem despertar para a importância que é a consciência de estarmos em sua presença. Então, o objetivo de hoje é perceber que a vida espiritual aponta para a presença de Deus e uma presença de Deus consciente, né, no nosso dia a dia. É a grande meta aí de hoje, né? A presença de Deus é o exercício de considerar com o máximo de frequência possível que Deus está presente em todas as partes, especialmente em nosso coração. E, em consequência desta certeza, fazer todas as coisas cientes que estamos diante de seus olhos. Então, vou repetir, veja. A presença de Deus é um exercício, primeiro ponto. Né? É um exercício de quê? É um exercício de estar repetindo muitas vezes ao longo do dia para nós mesmos que estamos diante de Deus. Né? É um exercício de recordação. Né? E esse exercício de recordação, ele deve fazer com que a gente viva, né? Com uma certeza. Né? Estamos diante dos olhos de Deus,
Deus está ao nosso lado, Deus está no nosso coração, Deus está, Deus está conosco, né? Vamos desligar os áudios, tá? Para não dar interferência aqui, fazendo um favor. Depois, a consciência desta presença de Deus mantém a alma em espírito de oração e eleva em pouco tempo a contemplação e a íntima união com Deus. Então vejam, eu falei, olha, a vida de oração aponta para a presença de Deus. A presença de Deus é um exercício de lembrar, de considerar muitas vezes que estamos diante dele. Estamos diante dos seus olhos, ele está conosco, está no nosso coração. E esse exercício de presença de Deus, então, ele nos eleva à oração. Né? E ele é tão importante, esse exercício, que em pouco tempo vai nos proporcionar contemplação e união íntima com Deus. Né? E crescimento na vida espiritual. Então, a vida espiritual vai crescer muito quanto mais formos capazes de considerar e termos a consciência de estarmos na presença de Deus. Né? Então, podemos estar trabalhando e aí, mas considerar a presença de Deus. Em nosso trabalho atendermos uma pessoa e essa pessoa também é criatura de Deus, é obra de suas mãos, sou chamado a amar essa pessoa, né? Olha só, isso é uma coisa que a gente mentaliza enquanto a gente está fazendo uma coisa, outra coisa, né? Então, e aí a fonte, né? Teologia da Perfeição Cristã, é um dos 2 manuais que eu estou abordando. Me lembrem de mostrar a bibliografia no final do encontro, tá bom? Então isso. Né? Depois, no momento que a gente for partilhar, caso alguém tenha dúvidas, a gente volta aqui a essa definição e também a próxima, ok? Dentre os tipos de presença de Deus, temos 5 tipos de presença de Deus. Manifestação, a hipostática, a sacramental, a inabitação e a imensidade. Vamos destacar apenas as 2 últimas. A imensidade, sobretudo dando e sustentando o ser a tudo que existe. Essa presença por imensidade que todas as realidades só existem porque são sustentadas por Deus. Deus cria e a ação de criar é conferir um ser a cada coisa. E cada coisa só existe porque Deus dá o ser e sustenta esse ser. Se Deus tira o ser, deixa de existir. Né? Então, há uma presença de Deus em tudo aquilo que Ele cria. Porque tudo aquilo que Ele cria e tem vida é sustentado por Ele. Esse é um primeiro tipo de presença. Cada ser humano tem uma presença de Deus por imensidade, né? Porque Deus cria cada pessoa humana, dá o ser a cada pessoa humana e sustenta a vida de cada pessoa humana. Então, há uma presença de Deus, né? Pelo simples fato de sermos uma criatura e termos vida, né? Depois, há um segundo modo de presença destacado aqui para nós nessa formação de hoje, que é a presença por inabitação. É a presença da graça, que possibilita participar da própria vida divina e experimentar a proximidade e amizade com Deus. Então, a presença por imensidade é a vida que nos é dada e nos é mantida, né? Sustentada. E a segunda presença é por inabitação, que é a presença espiritual, é a presença da graça. Né? Essa é a presença, digamos, podemos dizer, mais importante, embora sem a outra nós não existiríamos, né? Mas é mais importante porque essa faz crescer a relação nossa com Deus. Né? Saímos de um aspecto de criatura para uma realidade de filhos adotivos. Né? Então é uma passagem aqui, ou não só uma passagem, mas
permanecemos com a presença de imensidade, mas passamos também a ter uma presença de inabitação em nossa alma. Né? E essa graça que nos possibilita sermos filhos, amigos, próximos de Deus. Consequências desta presença, sobretudo essa presença da inabitação, essa presença espiritual, essa presença possibilitada pela graça. Primeiro, evitar qualquer falta deliberada, por menor que seja. O que significa isso? Né? A consideração de que Deus está na nossa vida, que Deus habita o nosso coração, Deus habita a nossa alma, essa consideração faz com que a gente evite, né, o pecado, por menor que seja, né, mas um pecado voluntário. Né? Não importa se é grande ou pequeno, ele ofende a Deus, ele limita essa presença de Deus no nosso coração e na nossa alma. Então, por isso, essa presença dele já nos ajuda a evitar o pecado, ok? Essa presença dele ainda busca o máximo de perfeição em todas as nossas ações. É considerar a presença dele e é a própria presença dele na nossa vida que nos impulsiona a ações perfeitas. Ações perfeitas não apenas no aspecto religioso, não apenas quando estamos na igreja, mas ações perfeitas no nosso cotidiano. Então, assim, eu vou trabalhar a pontualidade no meu trabalho, eu vou procurar fazer o meu trabalho do melhor modo possível, atender o melhor modo possível as pessoas, tá? Eu vou estudar com afinco, né, dentro do horário proposto. Eu não vou me valer porque eu estou em casa, estudando em casa, online, de repente, né, buscar facilidades aqui, né? Enfim, eu vou estar em casa, eu vou arrumar a casa, eu vou fazer a comida, eu vou... Tudo que fizermos com o máximo de perfeição. Né? E aí o Opus Dei, São José Maria Escrivá, né, fala muito disso, né? Dessa santidade no cotidiano, porque temos presença de Deus e por termos sua presença, buscarmos a perfeição em tudo aquilo que fizermos. Perfeição não é toque, né? É diferente, né? Toque é um transtorno, perfeição é uma qualidade. Né? Então, há aqui uma diferença muito acentuada. Ainda essa presença de Deus, ela possibilita a sobriedade em nossos comportamentos, mesmo estando só. Eu não vou me comportar bem só porque eu estou diante de outras pessoas. Né? Hoje, uma pessoa no pátio tem um comportamento determinado, quando me viu, mudou o comportamento. Então, assim, a gente muda o comportamento quando estamos na igreja. Parece que só a igreja é o lugar da presença de Deus. Estamos vendo hoje que não. O nosso coração, nossa alma é o lugar da presença de Deus. E ter presença de Deus é saber que Deus está conosco, habita a nossa vida, o nosso coração, nos olha. Né? Então, como vamos agir sabendo que Deus nos olha o tempo inteiro, Deus está conosco o tempo inteiro? Né? Então, é isso, é esse exemplo do pátio que eu dei, né? A pessoa mudou o comportamento porque me viu. Eu falava com a pessoa, você tem que ter esse comportamento sempre, não só porque você viu o padre, né? Então, você tinha um comportamento errado, acertou o comportamento porque viu o padre. Então, assim, não temos que fazer bem porque um superior no trabalho está nos olhando ou está próximo de nós. Fazemos bem porque Deus nos olha, porque Deus está conosco. Né? E por último, consequência dessa presença ainda é fazer crescer a nossa fortaleza nos combates na própria vida cristã. A vida cristã é um combate. As leituras de hoje falavam sobre isso. A primeira leitura falava sobre isso. As leituras do fim de semana vão trazer um pouco esse aspecto da vida espiritual como um combate. Então, a presença de Deus nos torna fortes
para lidarmos com esse combate que é próprio da vida cristã, é próprio da vida espiritual. Então é a presença dele em nós que nos dá essa fortaleza, mais uma vez citando a teologia da perfeição cristã. E agora mudando o manual, partindo para a vida espiritual explicada, comentada, né, o Tanqueray, ainda consequência dessa presença de Deus, além desses aspectos, ele destaca ainda a confiança, né, de que Deus onipotente está em nós e nos fortalece. Então, assim, se Deus está em nós, então somos capazes, né? Somos capazes de atos heróicos, somos capazes de ações extraordinárias. Por quê? Porque a confiança em Deus, ela é desenvolvida, né, a partir da presença dele, né? Então, eu não vou fazer porque eu sou capaz de fazer, porque Deus me torna capaz de fazer, né? Temos muitos medos, temos muitas inseguranças, mas não podemos olhar para nós mesmos. Olhamos para Deus que habita nosso coração, que habita nossa alma. E porque Deus habita nosso coração, nossa alma, então eu confio que é possível, né? E ainda, a última consequência é a alegria, né? Como estar na presença de Deus e estar triste, né? Então, alegria por estar na presença de Deus, né? De repente, alguma coisa deu errado no trabalho, no estudo, né? E, poxa, isso aqui não deu certo, não. Mas, assim, Deus está comigo, isso é tudo que eu preciso. Olha só como que muda um pensamento desse, né? Diante de uma coisa que deu errado, em vez de repente, uma palavra feia, de repente, um movimento de sentimento ruim dentro do coração, isso aqui deu errado, Senhor, mas o Senhor está comigo, isso é tudo que me importa, né? Então, louvado seja Deus por tua presença, enfim, porque me acompanha sempre, mesmo que as coisas não deem certo, possam não dar certo, né? Mas eu conto contigo ao meu lado e só preciso dessa presença. É isso, né? Isso muda a vida do cristão, né? Pensamentos sobre a presença de Deus. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos nossa morada. João 14, 23. Então, aquele que ama Deus é habitado por Deus. Aquele que ama Deus e ama Deus guardando sua palavra, guardando seus mandamentos, é habitado por Deus, né? Então, primeiro versículo. Segundo versículo, 2 Coríntios 6,16. Porque vós sois templos do Deus vivo. Somos templos de Deus. Deus habita o nosso corpo, Deus habita nossa alma. Terceira citação, Mateus 28, 20. Estarei convosco todos os dias. Olha só que versículo consolador, né? Estarei convosco todos os dias. Agora, claro, né? Estará conosco todos os dias, desde que o amemos. Desde que vivamos na tua presença, desde que nos preocupemos em observar seus mandamentos. Deus se faz presente em quem o ama e persevera em estado de graça. Sabemos que o pecado rompe a amizade com Deus, né? Permanece a presença anterior. Vamos voltar aqui, ó. Falamos de dois tipos de presença, né? De imensidade na habitação. Com o pecado mortal, então essa presença de inabitação ela se perde, mas fica essa presença de imensidade, essa presença de vida sustentada, né? Pelo ser que Deus nos deu, né? Tá? Essa vida que Deus nos deu, ela é um modo de presença de Deus em toda a criatura, ela subsiste mesmo com o pecado, né? Mas o pecado rompe essa inabitação de Deus em nossa alma. E essa presença da inabitação de Deus, essa presença da graça, ela se inicia com o batismo, né?
Então, voltando aqui mais um pouquinho, olha só que coisa, né? Com o batismo, a gente sai da situação de criatura para a situação de filhos de Deus, ok? É essa passagem aí que vocês estão vendo na apresentação. É uma presença de Deus por imensidade, é o que eu tenho antes do batismo, é o que eu tenho quando a vida é gerada, né? Mas quando eu sou batizado, então eu recebo uma presença de habitação de Deus em minha alma, ok? O que mais queres, ó alma? E que mais procuras fora de ti, se dentro de ti tens as tuas riquezas, os teus deleites, a tua satisfação, o teu amado, aquele que tua alma deseja e busca? Rejubila-te e alegra-te no teu recolhimento interior com ele, pois o tens tão perto. São João da Cruz. Então, o que buscamos mais, né? Se o encontramos dentro de nós, desde que estejamos na graça de Deus, né? Então, alegria. Alegria por essa presença tão perto de nós, tão intimamente, né? Unido a nós. Nós devemos encontrar este Jesus na nossa vida corrente, no meio do trabalho, na rua, nos que nos rodeiam, na oração, quando nos perdoa no sacramento da penitência e, sobretudo, na Sagrada Eucaristia, onde se encontra verdadeira, real e substancialmente presente. Devemos aprender a descobri-lo nas coisas ordinárias, correntes, fugindo da tentação de desejar o extraordinário. Falar com Deus, volume 2, número 12, parte 3. Então, não querer encontrar Deus nas coisas extraordinárias. O desafio de quem tem presença de Deus é encontrá-lo nas coisas ordinárias da vida, nas coisas correntes, nas coisas cotidianas. Esse é o desafio. Em tudo aquilo que é cotidiano, tudo aquilo que faz parte da nossa rotina, encontrar Deus. Esse é o desafio, né? Isso que é ter presença de Deus. Esta presença só se perde pelo pecado. Por isso é tão grave o pecado. E mais, por isso é tão prejudicial à vida espiritual prolongarmos o tempo que se passa em pecado. E aqui tem uma observação importante, gente. Não é para pecarmos. Mas se pecarmos, procurar a confissão logo. A confissão é para ela ser uma realidade rotineira, frequente. Agora, percebeu que pecou gravemente? Procura a confissão. Pessoas ficam semanas em pecado. Não é só comungar para comungar, é confessar para comungar. É confessar para retomar a presença de Deus no coração e na alma. A comunhão eucarística é uma consequência na vida da pessoa que já está em estado de graça, que já conta com Deus presente, né? Então, não prolongar o tempo em pecado. Percebeu que está em pecado, procurar a confissão. Devemos aprender a relacionar-nos cada vez mais e melhor com Deus, que habita em nós. Por esta presença, a nossa alma converte-se em pequeno O céu. celular descarregou. Então, finalizamos aqui, né, a formação, a bibliografia. Então, deixa eu mostrar a vocês. Tenho aqui utilizado, não sei se está aqui no quadradinho, né? Deixa eu encerrar a apresentação e eu mostro aqui, né? Já vou agradecer pela participação de todos, já convidar para a semana que vem. Então, próximo tema, plano de vida espiritual.
Então fizemos introdução sobre vida espiritual, hoje falamos sobre presença de Deus, semana que vem, plano de vida espiritual. Né? Então, antes de encerrar aqui a gravação para partilha, então eu vou fechar aqui a apresentação para poder mostrar o material. Pronto. Né? Então, aqui, ó, esse aqui é a vida espiritual explicada e comentada, Tanque Rei, um livro com um manual. A gente chama manual porque ele tem aqui quase 900 páginas, né? Ele organiza a vida espiritual, né? É o manual da década de 30, né? Década de 20, perdão. O segundo manual que eu estou usando é esse aqui. Ele está em espanhol, né? Todo o manual. Editora Bach, né? Teologia da Perfeição Cristã. Então, é aqui um manual de 900 páginas também, né? Então, eu uso os dois. Vida espiritual explicada e comentada e Teologia da Perfeição Cristã. Esse é o manual da década de 60. Hoje eu usei ainda Falar com Deus. Falar com Deus é uma coleção de 7 volumes com uma reflexão sobre o Evangelho para cada dia do ano. E o volume 6 e 7 pega as festas e solenidades do ano, né? Então usei também esse aqui hoje. Usei ainda também, deixa eu pegar na estante aqui, o Duquette, que eu falei, né? Fiz ali 2 citações do número 52 do Duquette. E semana passada eu usei mais uns 2 livros, né? Que não estão aqui em mãos, né? Eu usei um dos livros que eu usei também semana passada, tá aqui. Usei O Caminho, São José Maria Escrivá. Né? Então é isso. Vamos agora interromper a gravação e vamos para o nosso momento de partilha, ok?